A paz de Deus com todos os irmãos, eu sou o irmão Fábio do canal O Despertar da Fé. E hoje, mais uma vez, temos uma carta no quadro No que você está pensando. Roda a vinheta. Irmão Fábio, a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Isabel, tenho 74 anos, sou da cidade de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiás e a 150 quilômetros de Brasília. Vou contar para vocês a minha história. O meu pai mudou-se para a cidade de Goiás quando eu era bebê. Tempos diferentes do que os de hoje. A cidade não tinha muitas coisas. Trabalhei em casa, ajudando minha mãe, pois eu era a filha mais velha entre 5 irmãos. Ainda mocinha, me casei. Não com Zacarias, personagem bíblico, mas com Antônio, um homem simples, do campo, bonito, trabalhador, que o principal me amava. Glória a Deus. Passado um pouco tempo, mudamos para a cidade de Anápolis, aonde vivo até os dias de hoje. E vivemos a nossa história de amor. Uma história que só não era completa até aquela época, pois os anos foram se passando e eu não gerava filhos. Passamos pela medicina algumas vezes, mas nunca falaram ao certo o que nós tínhamos de errado. Foi aí que soube, por uma tia, a história de Isabel e de Zacarias, que ela não poderia gerar, mas um dia um anjo do Senhor passou e falou com Zacarias, e falou com o seu esposo, que duvidou e ficou mudo até o nascimento de João, o Batista, o último profeta. Eu e meu esposo não frequentamos muito as missas naquela época, mas tínhamos fé que um dia, quem sabe, um anjo pudesse visitar a nossa casa. Mas os anos se passaram e eu notava que meu esposo ficou triste, pois seus irmãos e amigos tinham filhos que já estavam dando neto a eles. E ele achava, em conversas comigo, que a sua geração morreria nele. Glória a Deus. Ou melhor, a nossa geração morreria em nós. Mas, em uma manhã de domingo, ouvimos vozes no portão de casa, de pessoas que chamavam: "Ô de casa!" Meu marido levantou e olhou pela fresta da porta e me falou: "Ah, Isabel, não vou abrir, são aqueles homens da igreja, testemunhas de Jeová." Mas os gritos continuaram: "Ô de casa!" E uma voz de mulher disse: "Isabel, mulher de Deus, o Senhor tem um recado para casa." Naquela hora, irmãos, santo Deus, meu coração bateu mais forte e abri minha casa para aquelas irmãs. Eram 3 irmãs e um irmão. Quando entraram dentro da minha casa, a irmã logo foi dizendo: "Irmã Isabel, glória a Deus, assim como no passado se faz hoje. Um anjo visitou a mim e as minhas companheiras ao teu respeito. E assim como Gabriel visitou Zacarias, hoje Deus visita a sua casa e manda-lhe anunciar: Isabel,
glória a Deus, esposa do Antônio, em poucos dias a irmã vai gerar. Glória a Deus. Deus ouviu a oração e achou graça. Fica-te em paz, que você e sua casa estão nas mãos de Deus. E foram embora, glória a Deus. Confesso que naquele domingo foi um dia diferente em nossa casa. Foi um dia de alegria para nós. Não pensamos em nada, só cremos que o Senhor veio a nosso respeito. Glória a Deus. Dias mais tarde, comecei a passar muito mal, com vômitos, pressão, subia e descia. Fomos a um médico na capital, glória a Deus, em Brasília, né? E lá o doutor brigou comigo e com o meu esposo, dizendo que éramos, aleluia, irresponsáveis, pois eu já tinha 48 anos naquela época, e jogou uma bomba em cima do meu esposo, dizendo: Senhor Antônio, essa gravidez é de risco. Glória a Deus. Voltamos para casa com grande aflição, com grande preocupação, e resolvemos ligar para aquelas irmãs que haviam deixado o número da casa delas. Glória a Deus. Conversamos com elas e elas nos instruíram que fôssemos no culto da igreja da Assembleia de Deus. E naquele dia o pastor apregoava sobre uma Isabel que estava lá e que não era para se preocupar, pois o Senhor estaria naquela gravidez desde o primeiro dia ao nascimento. Glória a Deus. E através daquele homem que seria muito grande entre os pequenininhos, sua linhagem não morreria. Glória a Deus. Então, irmão Fábio, eu agradeço a Deus, pois nasceu não o João, mas o Jonilson. Glória a Deus. Hoje nasceu com saúde. Hoje tenho 3 netas. Meu filho é pastor presidente na cidade de São Paulo. E o motivo para te escrever, glória a Deus, é que nunca perca a esperança, irmão Fábio, pois Deus é contigo e sempre será. Sauda a todos da sua casa e do seu canal com a santa paz do Senhor. Meu Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas, Abel, do que dizer, aleluia, depois dessa história linda e maravilhosa, glória a Deus. Santo é o Senhor. Confesso que quando passava limpo a história da irmã, Deus me visitava sobre Lucas capítulo 1, que fala sobre isso. Daqui a pouco já convido os irmãos que após, aleluia, a gravação desse quadro vai ter a palavra de Lucas capítulo 1. Glória a Deus. A irmã, aleluia, através da história da irmã inspirou, aleluia, que o Senhor desceu com poder de grande glória e me desse um ponto dessa palavra na tarde desse dia. Irmã, não temos palavra para agradecer a Deus e as coisas maravilhosas que Deus faz para nós. Não temos palavra, aleluia, para agradecer, aleluia, porque Deus nos escolhe, não é verdade? Mesmo a irmã citou que a irmã não ia muito às missas, glória a Deus, naquela época, tempos diferentes dos tempos de hoje, glória a Deus. Mas que aonde há o Espírito de Deus, aonde há as condições, aleluia, que as pessoas que servem a Deus verdadeiramente não fazem corpo mole, irmãos. Agradecem a Deus, oram e vão fazer a obra de Deus. Foi assim na vida do irmão Gilson, né? Aquela irmã, aleluia, que é sogra dele, que foi visitá-lo, fazer toda a diferença na vida dele. Deus manda anjo na terra e manda anjo do céu. Glória a Deus. No caso de Lucas, capítulo 1,
Deus mandou o anjo Gabriel falar com Zacarias. E no caso da irmã, Deus mandou 4 anjos da terra, 3 irmãs e um irmão. Glória ao nome do Senhor. E se a irmã, aleluia, não tivesse acreditado, talvez as coisas teriam sido diferentes. Glória a Deus. Mas o Senhor é sabedor de todas as coisas. Mas Abel, contente, feliz, glória a Deus. A irmã no final da vida, aleluia, já tem as suas netinhas, glória a Deus, eu também já tenho 2, que são as alegrias da minha vida, glória a Deus. Santo é o Senhor. Oro e rogo a Deus para melhorar as minhas condições financeiras, para que um dia possa conviver com elas próximo, ensinar, aleluia, o Evangelho de Deus, levar elas para a igreja, glória a Deus, para que elas cresçam sendo mulheres de Deus, aleluia, cheias do Espírito Santo, para que, se for possível, quando elas formarem a família delas, aleluia, a casa delas também seja agraciada pelo Senhor, como foi a da irmã. Agradeço, irmã, a todos aí de Anápolis, dá um abraço forte em toda a congregação da irmã, glória a Deus. E que é assim, irmão, vamos continuar batendo na porta da misericórdia até o último dia de nossas vidas. Se nós formos firmes e fiéis até o fim, herdaremos a coroa da vida eterna e viveremos com o Senhor no céu, aleluia, no paraíso, até que chegue o dia da nova Sião descer. Glória a Deus, se nós entrar todos com Ele. Glória ao nome do Senhor. Agradeço o tempo tomado, irmãos, e faço novamente o convite. Glória a Deus. Daqui a pouco tem palavra hoje no canal Despertar da Fé, em Lucas capítulo 1. Eu agradeço o tempo tomado e Deus seja hoje eternamente louvado.